Olá, pessoal. Como vai ser o futuro da situação econômica do Brasil, da América Latina e que pé que anda a economia global de forma geral com todos esses conflitos e a situação do Oriente Médio? No vídeo que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, nós vamos ver aí uma visão, né? Uma visão geral aí, resultado da análise aí do grande economista aí, Bruno Musa, né? Muito respeitado aqui no Brasil, onde faz uma avaliação cirúrgica. A China, né, foi pega de surpresa aí durante o recente encontro com os Estados Unidos, né, e mostra como Trump conseguiu assumir o controle das negociações com Pequim, trazendo pautas agressivas, né. Trump desembarcou em Pequim e acompanhado aí de gigantes da tecnologia, como Elon Musk, né, da Tesla, e Jensen Huang, né, da NVIDIA. Isso colocou inteligência artificial e semicondutores no centro do jogo, forçando a China a aceitar então acordos em áreas como agricultura e aviação. Então o xadrez, né, do Oriente Médio começa a mudar a partir de agora, né? Enquanto o conflito no Irã esquentava e o Estreito de Hormuz ali vivia sobre forte tensão, né? Trump conseguiu arrancar aí uma oferta de ajuda da China. Como a China é uma gigante importadora de petróleo iraniano, né? Isso, a mídia já está encharcada de informação, né, que faz referência a isso. Eles têm grande interesse em manter a rota aberta, o que deu aos Estados Unidos uma carta na manga para negociar a estabilidade na região. E uma das formas de manter essa estabilidade é justamente o contorno sobre o trecho de Hormuz aí que muito se fala, né? Onde o Irã tá em grande conflito aí com os Estados Unidos, né? Mas os Estados Unidos acaba de tirar uma carta na manga e o Bruno Musa destaca justamente essa carta da manga que os Estados Unidos têm. Vamos conhecer isso nesse vídeo. Esse é um vídeo importantíssimo, ele vai te atualizar aí sobre todas as situações econômicas e atual aí que envolve esse xadrez global aí da economia, né? Que envolve o Brasil, Oriente Médio, ou seja, os países mais fortes do mundo aí financeiramente, e os reflexos disso no Brasil, né, dentro da economia. Vamos ao vídeo. Donald Trump visita Xi Jinping na China. E aí está a verdadeira guerra, e não exatamente contra o Irã. São 3 pontos principais que estão em foco e que nos afeta diretamente aqui no Brasil. O Irã é apenas um meio para algo muito maior. E os sinais me parecem bastante claros. Vamos desde 2017. E isso não é mais apenas sobre a relação comercial entre os dois países. Agora envolve tecnologia, segurança e principalmente influência global. Disso se trata. Muito mais do que apenas ao Irã. Como eu venho falando e já tive a oportunidade de analisar nesse canal, a verdadeira guerra é entre Estados Unidos e China, pela batalha da inteligência artificial. Os Estados Unidos querem os data centers dentro de casa e a produção de energia também nos Estados Unidos, abundante e barata. E no meu entender, está conseguindo, mudando essa geopolítica mundial. A China, por sua vez, detém os minerais das terras raras e 90% do refino acontece lá na China. E eles têm 50% dos minerais críticos disponíveis no mundo. Então aí está a grande guerra. Veja, Donald Trump já tem acesso ao petróleo venezuelano, retirou a influência da China no canal do Panamá, verbalizou forte a respeito da Groenlândia para ganhar a Rota do Norte e agora o Estreito de Hormuz. Por isso que eu venho falando que a guerra é entre Estados Unidos e China, na guerra pela inteligência artificial e o controle do insumo básico para a geração da inteligência artificial, que é a energia. E os Estados Unidos hoje são os maiores produtores de hélio do mundo, que ajuda a refrigerar o local dos data centers. Eles são o maior produtor de gás natural e exportador do mundo, a um preço mais barato. Os Estados Unidos também são os maiores produtores de petróleo do mundo e são autossuficientes nisso. Tem 2 países, Canadá ao norte e México ao sul, que não apresentam qualquer risco de uma guerra. 2 saídas para o mar, sem problemas de passar por estreitos que estejam em guerra. A China já é um país com fronteiras mais complexas, muito mais países fazendo fronteira com eles e uma dependência importante desse fluxo de petróleo. Eu vejo que os Estados Unidos eles são os maiores produtores
em abundância e em preços mais competitivos. Além do mais, trancar o seu dinheiro lá dentro. Portanto, ao pensar em investir bilhões, onde tem energia mais abundante a um preço mais competitivo, estabilidade de contratos, me parece que a escolha mais natural seria os Estados Unidos, ainda mais geograficamente falando, com vantagens. E aí está a verdadeira guerra. O Irã aqui é mais um meio por esse reordenamento geopolítico, pelo controle da energia abundante e barata, como nós falamos. Disso se trata. Mas veja esse vídeo como ele é extremamente interessante e a capacidade de adaptação de todos os países tendem a crescer. E isso muda esse reordenamento geopolítico, na minha opinião, em favor dos Estados Unidos. No curto prazo parece que tudo dói, e dói mesmo. Mas no médio e no longo prazo as coisas mudam um pouco de figura. Assistam que é interessante. O Irã pensou que fechar o Estreito de Hormuz colocaria o mundo de joelhos, e quase conseguiu. Mas enquanto todos estavam observando o Estreito, a Arábia Saudita estava silenciosamente construindo algo que acabou de tornar a maior arma do Irã repentinamente menos poderosa. E a parte mais louca é que quase ninguém está falando sobre isso. Então a Arábia Saudita não entrou em pânico em toda essa situação. Ela respondeu com 3 movimentos silenciosos que tornaram o bloqueio iraniano quase inútil. O primeiro movimento foi uma nova rede de transporte marítimo pelo Mar Vermelho. A Arábia Saudita conectou diretamente o Porto Islâmico de Jeddah a 9 dos portos mais importantes do mundo, incluindo grandes centros na China, Japão, Reino Unido, Holanda e Alemanha. O comércio, que antes passava por águas controladas pelo Irã, agora passa por águas sauditas, completamente seguro das ameaças iranianas. O segundo movimento foi uma parceria com a MSC, a maior empresa de transporte de contêineres do planeta. Juntos, eles lançaram uma rota híbrida de mar e terra. A carga entra pelo Mar Vermelho, atravessa 1.300 quilômetros de rodovias sauditas em caminhões e chega ao Golfo sem que um único contêiner toque as águas controladas pelo Irã. O terceiro movimento é o assassino silencioso. O gigantesco oleoduto Petroline da Arábia Saudita pode transportar entre 5 e 7 milhões de barris de petróleo por dia através do país até o Mar Vermelho. Durante a crise de Hormuz de 2026, esse oleoduto operou em capacidade máxima, completamente fora do alcance dos mísseis iranianos e dos barcos de ataque rápido. Então 3 rotas, 3 golpes devastadores, cada uma projetada para tornar Hormuz irrelevante. E o maior choque é o número de países que agora estão usando essa nova rota. Até mesmo a China, o aliado mais próximo do Irã, está silenciosamente escolhendo os corredores sauditas mais seguros para proteger sua própria economia. Os Emirados Árabes Unidos ativaram seu próprio oleoduto alternativo diretamente para o Golfo de Omã. O Iraque lançou um corredor comercial de 24 bilhões de dólares, conectando o Golfo diretamente à Europa através da Turquia. Um por um, todos os países da região estão silenciosamente saindo da sombra do Irã. Então, o mapa do Oriente Médio está sendo redesenhado em tempo real. Salve este vídeo, porque estou dizendo isso agora mesmo. Esta foi a última vez que o Irã será capaz de usar o Estreito de Hormuz para ameaçar o mundo. O estreito que o Irã fechou para punir o mundo está se tornando o estreito, sem o qual o mundo simplesmente aprendeu a viver. Não foi o movimento mais forte do Irã, foi o último. E nos próximos anos, você verá o ponto de estrangulamento mais perigoso da Terra lentamente se transformar em uma das rotas marítimas mais esquecidas do mundo. Pois é, e a Arábia Saudita, ela é historicamente um aliado dos Estados Unidos. Mas mais importante que me chamou a atenção foi também a delegação que acompanhou Donald Trump à China. Veja que é o núcleo do capitalismo tecnológico e financeiro. Quem está ao lado de Donald Trump na China? Elon Musk, da Tesla e da SpaceX. Tim Cook, da Apple. E Jensen Huang, da Nvidia. E veja só que interessante, hoje que estamos gravando na quarta-feira, a Nvidia subindo agora nesse momento 2,5% e atingiu o valor de mercado de 5,4 trilhões de dólares. Isso supera o PIB da maioria dos países. Olha só aqui o PIB dos principais países do mundo, em valor nominal, claro. Dos Estados Unidos, pouco acima de 29 trilhões. Da China, 18 trilhões e 700. Depois, da zona do euro, são 16 trilhões. Mas olhados individualmente, não tem mais nenhum país, a não ser Estados Unidos e China, que tem o PIB acima do valor de mercado da Nvidia. Olha só que interessante. A Alemanha, por exemplo, tem um PIB de 4,6 trilhões e o Brasil algo como 2,1 trilhões de dólares. É impressionante. Portanto, como eu falei, o Irã é apenas um meio para tudo isso que está em jogo. Mas o que é que de fato está em jogo de maneira objetiva? Basicamente, o acesso ao mercado chinês para algumas empresas americanas, que Donald Trump já deixou claro, o setor de bancos, de tecnologia e serviços financeiros.
Já a China, ela quer acesso ao mercado de chips. Taiwan, que tem crescido 13% ao ano, é o principal detentor da tecnologia e produção de chips do mundo e tem uma briga histórica com a própria China. Taiwan mais alinhado aos Estados Unidos, outro ponto extremamente interessante. Ou seja, ao longo dos últimos anos, o que nós vimos foi que a relação apenas comercial entre os Estados Unidos e a China ampliou agora para setores muito mais estratégicos que envolvem a influência global através da segurança e da tecnologia e o equilíbrio das balanças comerciais. A China tem um superávit na balança comercial gigantesco, mas uma moeda desvalorizada de maneira artificial para os seus produtos serem competitivos. E eles precisarão, em algum momento agora, valorizar a sua própria moeda para estimular o consumo interno que está extremamente decadente. Demografia, o imobiliário, a confiança, o tamanho do déficit e da balança comercial. Portanto, há um desequilíbrio dentro da balança comercial da China com o restante do mundo, em que ela exporta o seu excedente e o mundo já não está conseguindo absorver esse montante produzido, muito menos o consumo interno na China, que é completamente parado. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos querem rebalancear os seus déficits da balança comercial e, consequentemente, em conta corrente, ou seja, transformar o dólar em algo menos valorizado para os seus produtos serem mais competitivos ao exterior e eles conseguirem exportar e serem também atrativos para os data centers estarem dentro dos Estados Unidos. Isso muda a ordem econômica vigente desde Bretton Woods nos anos 40, após a Segunda Guerra Mundial. Vamos ver os números e chegamos à própria conclusão. Por exemplo, o petróleo Brent, negociado em Londres. Ele bateu, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, $120. Agora está $105. Mas ele tinha batido $115 há poucos dias atrás, no auge da guerra do Irã com os Estados Unidos. Ou seja, não chegou no preço de quando a Rússia invadiu a Ucrânia e já recuou. O WTI, que é negociado nos Estados Unidos, bateu $116 quando a Rússia invadiu a Ucrânia. Agora está $101. Tinha ido a 112 no auge há poucos dias atrás. Não superou, chegou perto, mas não superou o preço de quando a Rússia invadiu a Ucrânia. Porém, também já recuou. E dados importantes que saíram esses dias da inflação americana, que sim, os preços já estão altos, principalmente puxados pela gasolina por conta dessa guerra, mas talvez sejam dores do curto prazo para um rearranjo institucional muito maior no longo prazo, que é o que eu realmente acho. Não estou fazendo juízo de valor aqui, mas sim uma importância da leitura mais aprofundada no campo geopolítico, institucional, que afeta todo o lado econômico. A inflação nos Estados Unidos veio algo como 3,8% anualizada. E membros do Federal Reserve falando que a inflação não atinge a meta de 2% há pouco mais de 5 anos. E agora, obviamente, pressionada não só nos Estados Unidos, mas no mundo como um todo. Esse é o gráfico de um ano da inflação, realmente está muito alta. Mas quando nós olhamos no gráfico de 5 anos, veja que ela cresceu, mas também está longe dos picos que atingiu ali em 2022, no auge da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Portanto, o mercado precificando que essa guerra não deve durar muito tempo. Hoje, quarta-feira que eu estou gravando, saiu o PPI, o Índice de Preços ao Produtor, lá no começo da cadeia produtiva, a maior alta em 4 anos. No mês, veio uma alta de 1,4%, quando a expectativa era de 0,5%. Anualizada, a alta foi de 6%, quando a expectativa era de 4,3%. Também não superou ainda o mesmo montante que atingiu mensal na guerra da Rússia com a Ucrânia, que foi quase 2%. Outro ponto relevante a ser levado em consideração. E o mais importante é que, mesmo o petróleo não atingindo as máximas como mostramos aqui, dos últimos anos, o dólar, que é o DXY, que vem perdendo valor, assim como Donald Trump vem falando que quer, agora o DXY, que é o dólar frente a uma cesta das 6 principais moedas do mundo, está 98 pontos, ou seja, bastante comportado. Os títulos públicos americanos de 10 anos, quase a 4,5% ao ano, que é um ponto importante. Se superar isso, complica bastante a situação. Mas Donald Trump também quer o fim da guerra. Por quê? Porque uma inflação maior complica a sua situação nas eleições de midterm, agora esse ano, e ele precisa vencer essas eleições, e ele também precisa lutar contra o déficit, consequentemente, ele precisa de maiores arrecadações.
de uma economia bastante pujante, que o mercado de trabalho está bastante forte. Então, mesmo o petróleo e os outros ativos como o dólar, por exemplo, precificando esse fim de guerra próximo, o ouro continua na sua tendência de alta. Recuou frente acima dos $5.000 que estava, mas eu continuo achando extremamente relevante, mesmo com a bolsa recuando de 200 mil pontos ali há 2 meses atrás para os atuais 180 mil pontos. Ou seja, um fluxo importante de dólar entrando no Brasil, olhando essa possível e provável mudança política e mais, tecnicamente, preços atrativos. Separemos o emocional do racional e olhemos a técnica, o fluxo. As oportunidades estão batendo a nossa porta e o movimento ele é muito, mas muito maior do que simplesmente a grande mídia coloca. Uma guerra entre Estados Unidos e Irã. Estão perdendo todo o escopo completo e o cenário é muito mais profundo. Espero que essa reflexão tenha ajudado e que não deixemos para a próxima crise aproveitarmos as oportunidades, porque elas estão batendo a porta. É isso aí, pessoal. Bruno Musa aí, né? Ajudando investidores, economistas aí, né? Abre os olhos, né? Porque o verdadeiro conflito realmente que vai fazer a diferença lá fora, pro futuro não vai ser mais esses conflitos aí, né? Aí chegou para ficar a questão dos data center, né? Então esse vídeo realmente esclarece muita coisa, né? Ele deixa bem claro que o futuro das guerras aí, pelo andamento da situação, vai ser mais econômico e financeiro do que tecnológico de guerrilha, né? Embora a gente saiba que existam os conflitos aí baseados em armamentos aí, como é o conflito da Ucrânia e da Rússia, né? Mas a gente sabe que o caso da Rússia e da Ucrânia é por causa da questão do sonho, né, do Putin, né, que a gente sabe que é um sonho tenebroso, né? Mas eu creio que esse cenário vai mudar, porque a guerra custa muito caro, né? E não dá para você sustentar uma guerra a vida toda, uma hora ela vai ter que acabar. E certamente vão ser as pressões econômicas que vão acabar com ela, né? A gente teve o conflito aí do Irã, né? Mas após os ataques a gente viu que o foco principal dos estrangulamentos aí para os países está sempre na questão econômica, né? Então não tem muito o que acrescentar aqui, né? A gente sabe que a economia de um país, se ela tá ruim, ele não consegue fazer guerra. Então é isso aí, pessoal. Quem assistiu esse vídeo aí, eu agradeço. Quem gostou do vídeo aí, deixa seu like, compartilha. Quem não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, ajuda o nosso canal a crescer e até o próximo vídeo.